O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e no deserto ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e depois disso sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: se és filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: a Escritura diz: não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo e lhe disse: eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: a Escritura diz: adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito, que te guardem com cuidado, e mais ainda, eles te levarão nas mãos, para que não tropecem em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: a Escritura diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Palavra da salvação. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai voltemos juntos a Deus, eis o tempo de conversão. Queridos irmãos e irmãs, com a liturgia da quarta-feira de cinzas, nós então iniciamos o tempo da Quaresma, um tempo espiritual de 40 dias. Não é simplesmente 40 dias contadinhos, mas é um tempo muito mais cairótico de 40 dias. É um tempo da Quaresma. Pode ser o primeiro de alguns, pode ser o último de alguns, pode ser o tempo favorável, oportuno, da graça de muitos. A primeira leitura de hoje é de um livro chamado Deuteronômio. Deuto, segunda, nômio, lei. Segunda lei. E esse livro, como outros do Antigo Testamento, ele lembra da grande dificuldade que o povo passou para ser livre. A liberdade que nós buscamos
além de ser uma graça, é conquista. Uma liberdade que vem da mão beijada, vai embora também de mão beijada. O povo, guiado por profetas, por Moisés, foi libertado da escravidão, porque para Deus ninguém pode ser escravo. No Egito, eles adoravam deuses falsos, e Deus não permitia que nós sejamos idólatras. Só a Deus devemos adorar. Então é uma libertação do ser humano em toda a sua integralidade, libertar da escravidão, libertar da adoração dos falsos deuses. E normalmente, quando a gente murmura, nós somos mentirosos. O povo estava murmurando no deserto. Ah, que saudade do Egito! Lá nós tínhamos o que comer, aqui nós temos que comer esse pão, esse maná. Mentira! Você acha que um escravo tinha alimento digno para comer? Essa leitura diz que quando esse povo rezou pedindo a libertação, Deus ouviu a voz do povo, e Deus, ao ouvir, Deus viu o que o povo estava passando. Deus então foi lá e libertou o povo da escravidão. É para a gente não se esquecer. Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve a nossa oração, e Deus vê o que nós passamos. Deus sabe e vê o que o mundo está vivendo e passando, e Ele também vem ao nosso encontro, e vem ao nosso encontro através de nós também, para que nós possamos agir na história e ajudar que o mundo tenha uma cara mais de Deus e não do diabo. E aí então, o povo, depois de reconhecer que Deus ali estava, eles vão entregar as primícias, os primeiros frutos. É como se a gente dissesse assim: para Deus eu entrego o meu melhor, porque o melhor de Deus, que é me ouvir e vir ao meu encontro, Ele o faz. O livro de hoje da primeira leitura se chama Deuteronômio. Todas as respostas de Jesus do Evangelho de hoje é tirada do livro do Deuteronômio. E o salmo que nós ouvimos hoje, o Salmo 90, depende da Bíblia, né? Algumas Bíblias têm tradução hebraica, outras Bíblias têm tradução grega. Em algumas Bíblias esse salmo é 90, em outras Bíblias é o Salmo 91. É a última resposta de Jesus no Evangelho, é esse salmo de hoje. O Evangelho de hoje a gente conhece como Domingo das Tentações. Sempre o primeiro domingo do tempo da Quaresma é o Evangelho das Tentações. Sempre o segundo domingo da Quaresma é a Transfiguração. Depois vai mudando os evangelhos. O Evangelho de hoje, ele acontece logo após o batismo de Jesus. Uma pomba veio sobre ele, uma voz: esse é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Aquela pomba representa o Espírito Santo, para dizer que no batismo Jesus ele é guiado pelo Espírito Santo. Toda a vida de Jesus é guiada pelo Espírito Santo. Nós somos batizados, a nossa vida deve ser guiada pelo Espírito Santo. Nós devemos pedir o Espírito Santo. Por que às vezes a gente cai, deixa-se levar pelas tentações? Porque nós nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos
do caminho do Espírito Santo, diferente de Jesus. Aqui então hoje também, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, onde ele foi batizado, e ele era guiado pelo Espírito Santo. Ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias, não é um número, é um tempo. Jesus foi tentado durante 40 dias. Quantos dias é o tempo da quaresma? Se você acha que a sua quaresma não vai ter tentação, você está muito enganado. E se você não for forte e estiver em oração, você vai cair como uma casa construída na areia. A quaresma é para a gente edificar casa na rocha, porque quanto mais a gente é fervoroso, quanto mais a gente é fiel, a tentação vai aparecer, e forças humanas nenhuma consegue vencer a tentação. Somente em Deus nós seremos vitoriosos. E Jesus ficou aqui no deserto. Deserto é o tempo, não é o lugar. 40 dias. Você já imaginou você 40 dias sem comer? A gente nem vivia, né? A gente fica fraquinho. 40 dias no deserto deixa a gente desfalecido, porque 40 dias aqui no deserto é para a gente lembrar como ele ficou na cruz, desfalecido. Por isso que a primeira tentação que Jesus vai sofrer é a tentação que quer quebrar o seu jejum. O diabo diz assim para Jesus: transforma essa pedra em pão. Para quem está com fome, quem está jejuando 40 dias, quer pão. Você vai ser tentado na sua fragilidade. Se o diabo viesse diante de você com um chifre e um ferro daqueles lá que tem uns ganchos lá, todo mundo ia sair correndo. O diabo não vem assim. O diabo não é bobo. O diabo vem do jeito mais bonito possível, porque diabo é enganador, é tentador. Ele não vem de um jeito feio para você correr. Se engana quem está vendo o diabo assim, é ilusão da tua cabeça. O diabo vem do jeito mais bonito, mais gostoso, mais agradável, mais sensual possível, para a gente cair. Transforma essa pedra. Estou jejuando, meu Deus, 40 dias, me dá mais força para me continuar mais um dia. Transforma em pão. E aí Jesus responde, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3: nem só de pão vive o homem. Se você está vivendo só de pão, é essencial. Ninguém vive sem pão, que é o alimento. Mas não só de pão a gente vive. Se a gente não estiver buscando a palavra de Deus, a nossa vida vai ser uma encheção de comida e um vazio de Deus. Nem só de pão vive o homem. Segunda tentação. Jesus, diz o diabo, diabo em grego, diabolos, é tudo aquilo que divide. Então tome cuidado, hein? Às vezes dentro de casa tem muito pai e mãe dividido. Filho, posso ir? O filho perguntando, pode? O pai, pode? A mãe, não. Está dividido. Na igreja, quando nós
estamos brigando, quando as pastorais estão brigando uma com a outra, é diabo. Não com chifre, mas no sentido que divide. Políticas de hoje, que não quer o bem da pessoa, está preocupando com si mesmo, diabo, divisão. Tudo que divide é diabos, tudo que une é símbolo. Simbólico é diferente de diabólico. Simbólico, símbolo é o que une. Se a tua família está unida, é simbólico, é Deus. Se nós estamos unidos, caminhando juntos, é símbolo, é união. O diabo diz para Jesus: se és filho de Deus, o diabo levou Jesus para o alto do monte, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo, ao poder, e lhe disse: eu te darei todo este poder e toda a sua glória, porque tudo isso é meu. Olha que diabo mentiroso. O diabo é o pai da mentira. Nada disso é dele, tudo é de Deus, e eu posso te dar, mas tem uma outra parte. Para mim te dar tudo isso, você tem que se prostrar diante de mim. Então toma cuidado, porque muitas vezes nós estamos se vendendo para o diabo. O diabo às vezes vem para a gente, eu já disse, bem bonitinho, sensual, olha, eu te dou isso, mas aí você tem que fazer isso para mim. O diabo está dando para Jesus todos os reinos, quem que não quer? Só que você tem que se prostrar em me adorar. Olha as guerras aí, estão se prostrando para o diabo. E aí Jesus responde, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Você tem adorado o Senhor? Você tem se prostrado diante dele? Ou você tem se prostrado? Olha, me desculpe, quem troca a televisão por Deus está se prostrando diante do diabo. Quem troca a missa por outra coisa está se prostrando, está se vendendo. É a tentação aqui, tentação política, tentação do poder. Terceira tentação, o diabo levou Jesus a Jerusalém. Jerusalém é uma cidade alta, levou Jesus no pináculo do templo, tem o lugar mais alto, e disse assim para ele: o diabo é teológico, o diabo conhece a Escritura, agora o diabo vai falar da Escritura. Olha que perigo. Então toma cuidado, porque tem muito diabo usando a palavra de Deus para te convencer. O diabo diz assim: olha, a Escritura está dizendo, é o salmo que nós ouvimos hoje, 90 ou 91, não adianta procurar porque não está aí, é o versículo 11, se chegar em casa você procura lá, e diz assim, o diabo, usando a Escritura: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque a Escritura diz: Deus vai ordenar aos seus anjos a teu respeito, que te guarde com cuidado, e mais ainda, Ele te levará nas mãos para não te tropeçar em alguma pedra. E aí Jesus vai dizer também com a Escritura, Deuteronômio capítulo 6, versículo 16: não tentarás o Senhor teu Deus. Terminando toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para voltar no tempo oportuno. O tempo oportuno pode ser quando ele toma conta de Judas, o tempo da cruz. O tempo oportuno ele vai voltar, não dê brecha. Eu gosto muito de uma frase do Papa Francisco, que diz assim: como deve ser pobre alguém que só tem dinheiro para oferecer? Como deve ser pobre alguém que só tem dinheiro para oferecer? Não tem amor,
não tem união, não tem caridade e acha que isso pode comprar tudo. Que esse tempo da Quaresma possa nos ajudar a dizer não ao diabo e dizer sim a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.